Graça e paz, meus irmãos. Que bom estarmos aqui juntos mais uma vez, a Igreja de Cristo reunida para reconhecer, engrandecer o nome de Deus e regozijar e nos alegrarmos juntos nisso. E é nisso que muito bem expressa o Salmo 98. Vamos ler juntos dos versículos 1 a 4. Diz assim: Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas, a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Então vamos cantar louvores. O hino que vamos cantar nesse instante em adoração ao Senhor é Linda Melodia, número 104 do Novo Cântico. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão.
decidir o que é melhor. Vem governar meu coração. És o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim e mais me quer, me ama assim. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, mudando meu coração ao ver, ao ver. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, mudando meu coração ao ver, ao ver. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai eterno, nós te agradecemos, ó Deus, te glorificamos na beleza da tua santidade. Queremos, ó Deus, derramar a nossa gratidão no teu altar. Obrigada, Pai, porque a tua voz aquece o nosso coração, renova, ó Deus, as nossas esperanças, mesmo quando nos sentimos fracos. Em tantos momentos, ó Pai, queremos te pedir perdão por esses momentos de fraqueza em que tantas vezes deixamos de confiar, de olhar para o Senhor e nos sentimos fracos e olhando ao nosso redor para as circunstâncias. Que o Senhor nos renove pela tua graça, ó Deus, que o Senhor nos dê da tua bênção, do renovo que vem de ti, porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Queremos, ó Deus, continuar firmes, marchando em direção, ó Deus, à linha de chegada, naquele momento em que nos encontraremos face a face com o Senhor. Queremos e precisamos ter a fé e a coragem que o Senhor espera que nós tenhamos, que possamos, ó Deus, confiar em Ti, que o Senhor seja o Rei absoluto da nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a descansarmos no Senhor, nas Tuas promessas e confiarmos plenamente na Tua providência para o nosso viver. Permanece conosco nesse culto que a Ti prestamos, que toda honra e toda glória sejam dedicadas ao Senhor. É no nome poderoso de Jesus que nós oramos. Amém. Nós queremos ouvir Tua voz, Teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios, na verdade, no amor, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos, seja onde for, embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. E quando a escuridão da noite descer, queremos só pela graça e fé viver, com esperança e com coragem, na alegria ou na dor, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem,
marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos na coragem do Senhor. Meus irmãos, agora eu os convido a lermos juntos Isaías capítulo 40, dos versículos de 26 a 31. Vamos ler. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Oh
muito bem-vindo, você que está aqui pela primeira vez, pela segunda vez no nosso canal. É uma alegria tê-lo com a gente. Que Deus abençoe você, sua família, e sinta-se sempre em casa aqui no nosso meio. Que Deus te abençoe, viu? Em nome de Jesus. Eu tenho certeza que o Espírito Santo do Senhor já começou a falar e a trabalhar na sua vida durante o período de louvor, de leituras e de orações. E eu acredito também que esse mesmo Deus tem algo muito precioso, algo muito importante para falar com você durante a nossa mensagem. Então eu queria orar com você, orar por você e pedir para que Deus te abençoe. Nós queremos orar também pelas nossas crianças, que o Senhor as abençoe, cuide, fortaleça em nome de Jesus. Vamos falar com o nosso Deus? Vamos orar? Aí onde você está, curve a sua cabeça, vamos falar com o Senhor. Ó nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado porque o Senhor tem cuidado da gente. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido o nosso Deus, o Deus criador de todas as coisas, o Deus sustentador do universo, sustentador também das nossas vidas. Muito obrigado pela proteção, pela provisão, pela saúde. Nós te louvamos até mesmo, Pai, pelas dificuldades. Porque nas dificuldades nós crescemos, nós amadurecemos, porque nas dificuldades nós vemos o Senhor perto de nós, cuidando da gente. Por isso a gente te agradece por isso também. Eu te agradeço pela nossa igreja, te agradeço pelas famílias que estão nos ouvindo agora, Pai, e participando deste culto conosco. Que o Senhor as abençoe, que o Senhor supra as suas necessidades, que o Senhor cuide da sua saúde, das suas famílias, do seu trabalho, dos seus recursos, que não falte nada para essas famílias, essas pessoas que estão agora participando conosco do nosso culto. Nós também queremos orar pelas nossas crianças, te agradecer pelas nossas crianças, pelo cuidado do Senhor com elas, pela vida, pela alegria, pela força, pela inteligência, Deus, porque elas têm sido bênção nas nossas vidas e nas nossas famílias. Louvado seja o nome do Senhor por elas. Continue abençoando, fortalecendo, protegendo, animando, Pai, dando muita paciência a elas nesse momento. É para a glória do Teu nome que nós oramos e te agradecemos. E eu peço também que o Senhor use desse momento, da exposição da Sua palavra, para falar poderosamente ao nosso coração aquilo que nós precisamos de ouvir da parte do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Igreja, quero dar início à nossa mensagem de hoje, lendo um relato de um profissional para vocês. Preste atenção. Esse homem disse o seguinte: cheguei do trabalho, tomei um banho e fui dormir. 2 horas depois, acordei sentindo um pânico enorme. Tinha dores no peito e a sensação de que minha cabeça estava sendo esmagada. Não conseguia distinguir entre água fervente e água gelada no chuveiro. Tinha consciência de que passava por uma situação de estresse extremo. O ataque de pânico durava 24 horas por dia nos próximos 3 meses. Eu percebi que por quase 10 anos treinei meu corpo para que ignorasse todas as advertências físicas. Quando eu estava cansado, não conseguia dormir. Quando estava doente, não conseguia parar. Naquele momento, porém, estava tão doente que não conseguia seguir em frente. Nos primeiros 3 meses, a intensidade era tamanha que considerei a ideia de dar fim à minha própria vida. E por isso eu busquei ajuda imediatamente. Nós temos um relato aqui de alguém enfermo, de alguém cansado, de alguém sobrecarregado pelas demandas da vida, de alguém que não conseguia descansar, de alguém que não conseguia cuidar de si mesmo. Você se vê nessa situação? Você se enxerga nesse relato? A vida passa muito rápido e por isso você precisa cuidar de você. Eu preciso cuidar de mim, porque senão nós não daremos conta.
Porque senão, querendo ou não, em algum momento nós iremos parar. Você precisa cuidar da sua saúde, você precisa cuidar de você, você precisa investir na sua saúde já, não quando sobrar tempo, mas isso precisa ser prioridade na sua agenda, porque as decisões que você tomar hoje, no que diz respeito a qualquer área da vida, mas nós estamos falando do cuidado hoje para com a saúde, para com o seu corpo, para com você. E as decisões que você tomar hoje, no que diz respeito à sua saúde, revelará como você viverá nos próximos 2 anos, 10 anos, ou até mesmo na sua velhice. Por isso, não é tempo de esperar, por isso não é tempo de adiar, você precisa cuidar de você hoje. Talvez você já tenha chegado no ponto que esse rapaz relatou aqui nesse breve testemunho. Se você chegou nesse ponto, você precisa de ajuda. Urgentemente você precisa se cuidar. Se você ainda não chegou, mas você flerta com algumas características de exaustão, cansaço, como ele trouxe, não espere estourar. Não espere chegar no seu limite final. Tome atitudes hoje para cuidar de você. Porque a quarentena, ela vai passar. O isolamento, ele vai passar. E as decisões que você tomar para o cuidado da sua saúde hoje, ou não cuidado, é o que vai refletir quando tudo lá terminar. Como você quer se enxergar, como você quer se encontrar depois que isso tudo acabar. Você quer chegar lá bem, então você precisa se cuidar hoje, não vai acontecer sozinho no automático. Como você quer, pensando além da quarentena, mas pensando na sua vida, como que você quer chegar no final da sua história, no final da sua vida, com a sua família, filhos, netos? Para você chegar bem lá, você precisa se cuidar hoje. E por isso que quando a gente fala de cuidado para com saúde, cuidado para com o corpo, cuidado para com a gente, isso é um exercício, é uma palavra tão espiritual quanto qualquer outra palavra e qualquer outra mensagem. E essa conversa de hoje é uma conversa espiritual, sim, por esse motivo. A vida passa muito rápido, meu irmão e minha irmã, e nós precisamos nos cuidar. O mesmo pastor Wayne Cordeiro, ele diz no seu livro o seguinte: nós não nos esquecemos que somos cristãos, isso nós nos lembramos, mas nós nos esquecemos que nós somos humanos. Você é humano, eu sou humano, nós não somos máquinas, e por isso nós precisamos de cuidado especial sobre as nossas vidas. Decidir hoje. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus que se encontra na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 10. Timóteo foi um homem chamado por Deus, vocacionado pelo Senhor para cuidar da sua igreja, ser um pastor na igreja. Ele foi chamado a ser líder da igreja de Jesus. E ele tinha grande responsabilidade nas suas mãos, porque ele era um jovem pastor, um jovem líder, e por isso que Paulo, como seu conselheiro, pai na fé, mentor, escreve 2 cartas para ajudá-lo, para exortá-lo, encorajá-lo, ensiná-lo a pastorear, a cuidar e a exercer melhor a sua vocação. Mas eu imagino que não tenha sido fácil, porque ele certamente teve que lidar com muitos conflitos, com ensinamentos, com exortações, com dificuldades, e certamente foi algo muito difícil sim para Timóteo. E esse texto, ele diz o seguinte, prestem atenção nas orientações de Paulo para o seu jovem discípulo. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordene e ensine essas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem.
mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie, Timóteo, o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas e dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Nós precisamos cuidar de nós, mas cuidar de nós não significa menosprezar o trabalho e o progresso pessoal. Pense nas mensagens que você já ouviu dessa série anteriormente. Nós falamos a respeito de cultivar relacionamentos saudáveis, e cultivar relacionamentos saudáveis é algo que dá trabalho. Dá trabalho relacionar com pessoas, dá trabalho relacionar com pessoas que são diferentes da gente, que pensam diferente da gente, dá trabalho investir nessas pessoas, dá trabalho perdoar, dá trabalho abrir para sermos perdoados e pedir perdão para pessoas, dá trabalho aconselhar, dá trabalho exortar, dá trabalho falar verdade em amor. Relacionamentos não se constroem sozinhos e eles dão trabalho, são difíceis, mas é extremamente importante. Nós falamos sobre o crescimento dos filhos e como é trabalhoso e custoso a educação, o discipulado, o crescimento das nossas crianças. É algo que demanda de nós tempo, esforço, dedicação, presença física, emocional, espiritual. É algo bastante trabalhoso. E falando em filho, eu quero abrir um parêntese aqui, especialmente para você pai, especialmente para você mãe. Nós temos 3 meses, pelo menos, que nós não nos reunimos como igreja. Nós, como adultos, nós já temos uma vivência maior com o culto comunitário, em estar com as pessoas, saber como é que a igreja funciona, o louvor, a mensagem. Os nossos filhos estão em formação, mais do que a gente. E eu não sei como eles vão reagir à igreja e à presença nos cultos, na classe, depois que isso tudo passar. Mas uma coisa eu tenho certeza, muito da maneira a qual eles vão reagir à volta das atividades, aqui eu estou falando especificamente da igreja, ok? Está relacionado com a maneira a qual nós, pais e mães, pastorearemos os seus corações nesse tempo de isolamento. Por isso, coloque como prioritário no seu dia pastorear o coração dos seus filhos. Não deixe de orar com eles. Não deixe de ensinar a Bíblia, de ler a Bíblia com eles. Não perca essa oportunidade. Lembrem-se que decisões e atitudes que temos hoje está diretamente ligada com a nossa vida no pós-pandemia, no pós-isolamento e também por toda a nossa história. Então invista na vida dos seus filhos. Dá trabalho, mas invista na vida deles. Trabalho, vida financeira, nós falamos sobre isso. É difícil trabalhar, é difícil estudar, dá trabalho se você quiser crescer e progredir. Então, cuidar de nós, cuidar de você, cuidar de mim, cuidar da nossa saúde, não significa menosprezar o trabalho. Okay? Porque a vida ela é trabalhosa sim, e como prova disso, nesse texto que Paulo escreve para Timóteo, Paulo ele coloca no texto 10 imperativos para Timóteo se atentar. Acompanhe comigo os imperativos que Paulo coloca para Timóteo. Paulo coloca o seguinte: ordene, anuncie, fale. Tem gente que não vai querer ouvir, tem gente que não vai querer dar atenção, mas não deixe de falar a verdade em amor.
Ensine a palavra. Isso tudo estava relacionado com o dom, com a vocação, com o trabalho de Paulo. Não se deixe desprezar pelo fato de ser jovem. Não se desvalorize. Paulo está falando para Timóteo. Isso dá trabalho, ainda mais porque ele era um pastor jovem, que ensinava para muitas pessoas mais experientes do que ele. Então Paulo está dizendo, sai do seu valor, eu sei que não é fácil, mas não se desvalorize perante os demais. Seja exemplo, Paulo, Timóteo, seja exemplo na palavra, no procedimento, seja modelo com a sua vida, para que as pessoas olhem para você e vejam Jesus. Dedique-se à leitura das Escrituras, à exortação e ao ensino. Não negligencie o seu dom. Em alguns momentos você terá fraqueza e vai pensar em desistir, mas não negligencie o seu dom. Lembre-se sempre do para quê e por que o Senhor te chamou e não negligencie isso. Mais uma vez ele diz, seja diligente, pratique o que você precisar com muita determinação e disciplina, da mesma maneira que um atleta se prepara para uma prova. Seja diligente, seja determinado, tenha disciplina para fazer o que você precisa. Ser diligente significa fazer algo com disciplina e constância, com a mesma determinação que um atleta faz. E mais, dedique, olha só, quantos imperativos que implicam trabalho, esforço, sim. Atente para a sua vida, depois a gente vai falar um pouco mais sobre esse verbo. E persevere nos seus deveres. Faça de novo, faça de novo, faça de novo, porque dá trabalho. E então, cuidar de nós, cuidar da nossa saúde, não implica deixar de se esforçar, deixar de trabalhar e deixar de pensar em crescimento pessoal e progressão, que é o que o texto diz. Timóteo, seja diligente, seja perseverante, seja determinado em tudo isso que você precisa fazer, para que todos vejam o seu progresso. Nós somos chamados a progredir, meu irmão e minha irmã, e a crescer. A vida vai passar rápido. E um perigo é da vida passar e a gente não crescer, e a gente não desenvolver, e a gente não ver progresso na nossa vida. Nós continuamos errando sempre nas mesmas coisas, fazendo sempre as mesmas coisas, sem progresso, sem crescimento, sem mudança, nas mais variadas áreas, facetas da nossa existência. Nós criamos teorias para justificar as nossas atitudes. Uma coisa eu tenho certeza, Deus não quer que eu seja uma pessoa diferente do Daniel, que é quem ele fez. Mas pensando nesse texto de Paulo a Timóteo, que Paulo incentiva Timóteo a crescer e a progredir, o Daniel pode ser melhor, ele pode continuar sendo Daniel, ele tem as suas características, mas ele pode progredir. O João, o Carlos, a Márcia, a Maria, são essas pessoas que Deus fez. Mas nós não podemos pensar e achar que porque fomos feitos assim, nós vamos continuar assim para o resto da vida. Não, o Senhor anseia a nossa maturidade, o Senhor anseia o nosso crescimento. Não é me tornar quem eu não sou, mas é me tornar uma versão melhor, aprimorada, atualizada de quem é o Daniel. Eu posso melhorar, eu posso progredir, eu posso crescer, eu posso amadurecer, e você também. Mas para isso é preciso trabalho, para isso é preciso dedicação, para isso é preciso esforço, para extrair o melhor de nós, para extrair o melhor de você. Só assim
Paulo está falando para Timóteo: só assim você verá progresso, Timóteo. Só assim você desenvolverá, só assim você crescerá, só assim você ganhará maturidade, porque o crescimento e o progresso não é automático, mas ele demanda dedicação. Os seus relacionamentos, a sua família, a criação do seu filho demanda de você dedicação e esforço. E se você quiser ver progresso no seu casamento, se você quiser ver progresso na sua vida física, se você quiser ver progresso no crescimento dos seus filhos, se você quiser progredir profissionalmente, academicamente, não é possível progredir, crescer e desenvolver sem disciplina, sem esforço, sem dedicação e sem trabalho. É óbvio que eu não estou desmerecendo de maneira alguma a graça, a provisão, o sustento, a soberania e a capacitação divina sobre as nossas vidas. Porque é Deus quem nos capacita, porque é Deus quem nos fortalece, porque é Deus quem opera em nós o querer e o realizar, sim. Mas Deus também espera que a gente faça bom uso dos dons, habilidades, do tempo, dos recursos, do chamado e da vocação que Ele nos deu. Isso é glorificar o nome de Deus. Então, se você quiser progredir em qualquer uma dessas áreas, vai dar trabalho, demanda disciplina, demanda perseverança. Sem disciplina não há progresso. E nós lidamos com a falta de disciplina como uma característica inofensiva. Eu sou assim. Mas eu sou desse jeito mesmo. Mas é muito difícil. Mas você não sabe quais as demandas que eu tenho. Como é difícil para mim já dar conta de tudo que eu tenho que fazer. Ok, é difícil sim. Mas se você quiser progredir, você precisa tomar uma decisão para isso. Porque não vai acontecer automaticamente. Estar estagnado, preste atenção, é a pior versão de mim mesmo. Estar acomodado. Se eu me acomodo, eu paro de aprender, eu paro de crescer. Sabe, é igual software de celular ou de computador quando precisa ser atualizado. Os softwares, eles são lançados em versão beta para teste. E às vezes a gente se encontra como um software beta. A gente está sempre só em teste, porque a gente nunca progride, né? A gente nunca sai o software beta versão 2, o software beta versão 3, porque a gente parou lá. E a gente precisa saber atualizar, crescer, fazer melhorias, ser atualizados com frequência. Isso vai dar trabalho, sim. Mas é o caminho para a maturidade, o caminho para o crescimento e é o caminho para ver os nossos relacionamentos, a nossa família, os nossos filhos, o nosso trabalho desenvolver, crescer e ter progresso para a glória de Deus. Então persevere, não desista. Agora, isso tudo, esse trabalho, essa dedicação, essa disciplina, esse desenvolver, esse progredir, demanda de nós muita energia. Tem um autor que escreveu um livro chamado Sociedade do Cansaço. E eu quero ler um parágrafo desse seu livro, que ele diz o seguinte: a sociedade do trabalho e a sociedade do desempenho não são uma sociedade livre. Elas geram novas coerções. A dialética de senhor e escravo está, não em última instância, para aquela sociedade na qual cada um é livre e que seria capaz também de ter tempo livre para o lazer. Leva ao contrário a uma sociedade do trabalho, na qual o próprio Senhor se transformou num escravo do trabalho. Assim, acabamos explorando a nós mesmos. Nós vivemos numa sociedade do trabalho e, consequentemente, uma sociedade do cansaço. As pessoas estão sempre cansadas, sempre agitadas.
É uma sociedade da produtividade. Nós temos que produzir, 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 produzir e produzir. E isso gera uma sociedade exausta, e isso gera uma dificuldade, como o autor traz aqui, de cuidar de si mesmo, de encontrar lazer, de encontrar descanso. Sente-se culpado quando faz algo para si mesmo. Você já se sentiu culpado de ter uma tarde livre, de sentar no sofá para descansar, para assistir um filme, para estar com seus filhos, mas você se sente culpado por isso? Porque na sua cabeça você precisa estar produzindo alguma coisa que você julga ser mais importante. Mas isso é mentira. Nós não podemos nos deixar ser tomados por essa visão de mundo consumista e por demais produtiva. Nós precisamos encontrar produtividade também no nosso tempo de lazer, no nosso tempo de descanso, no nosso tempo de refrigério, no nosso tempo com a família, buscando alternativas para nos preencher, para nos revigorar. Voltando ao pastor Wayne Cordeiro, no seu livro Andando com um Tanque Vazio, ele usa a imagem de um tanque cheio de energia, mas que as demandas da vida vão drenando essa energia. Então todos os pontos que nós tratamos anteriormente, nas mensagens anteriores e que já revisamos hoje, o cuidar da família, cuidar dos filhos, o trabalhar, isso tudo são coisas que drenam as nossas forças, drenam as nossas energias. O Wayne Cordeiro diz: você é como uma bateria que descarrega sempre que produz vida. E essa bateria precisa ser recarregada regularmente. Então imagine você como uma bateria que você doa, que você conversa, que você investe, que você trabalha, que você ensina, que você educa, que você corrige, que você limpa, que você faz. Isso você está perdendo energia. E se nós não aprendermos a recompor essa energia, nós não conseguiremos. Então, preste atenção, o seu trabalho demanda de você energia. Você tem que participar de reunião, você tem que ler, você tem que estudar, você tem que lidar com conflito interpessoal no seu ambiente de trabalho. Isso tudo drena, isso tudo suga, tem que trabalhar em equipe, que não é fácil. Você tem as suas demandas nos relacionamentos, como nós já falamos: perdoar, ensinar, educar, lidar com o diferente. Isso drena. Você tem as suas demandas pessoais, que aqui inclui enfermidades, dificuldades pessoais suas mesmo, emocionais, que são também sugadoras, drenam a nossa força e a nossa energia. Por isso, nós precisamos ter uma visão mais clara do que nos nutre e uma visão mais clara daquilo que nos esvazia e nos drena, e termos a responsabilidade e o equilíbrio de reabastecer. Você precisa fazer, identificar as áreas que mais drenam você para você se conhecer. Então, se você puder, pegue um papel ou no bloco de notas do seu celular e anote áreas, situações, ocasiões que drenam as suas energias. E por isso que é tão necessário cuidar de você. Por isso que é tão necessário cuidar de mim. Porque uma hora, se o nosso tanque não for reabastecido, nós vamos parar. Eu me lembro do primeiro carro que eu e Gisele tivemos. Era um carrinho bem antiguinho, mas nós estávamos nos preparando para ir a primeira vez no culto da nossa igreja na época com ele. E nós nos arrumamos, nós nos aprontamos, estávamos felizes de ir para a igreja pela primeira vez com o carro. Nós saímos,
3 esquinas para baixo da nossa casa, o carro quando vê para. Eu pensei, não é possível que o carro deu problema. Não é possível que o carro já nos deixou na mão. E eu olhei tudo, mas me parecia normal. Combustível, tinha combustível, né, assinalando ali no tanque. Mas quando eu fui ao posto, decidir experimentar colocar combustível, mesmo assinalando, né, porque ali ainda tinha combustível no tanque, o carro funcionou. Eu fui descobrir depois que o carro havia parado porque o tanque de combustível estava amassado, eu não sabia. E porque o tanque de combustível estava amassado, o marcador não marcava de maneira precisa. E nem sempre nós temos essa capacidade de avaliar quando que a nossa gasolina, que o nosso combustível está lá no finzinho. E se ele chegar lá, nós vamos parar, por bem ou por mal. E é por isso, porque a vida demanda de nós tanta energia, nós precisamos aprender a cuidar da gente. Você precisa aprender a cuidar de você. E olha o que Paulo, sabendo disso, então fala para Timóteo, diante de tantos imperativos, de tanto trabalho, de tanta demanda. Timóteo, atente bem para a sua própria vida e para a doutrina. Porque perseverando nesses deveres, fazendo isso, você salvará tanto a si, quanto aos que o ouvem. E esse verbo atente significa o seguinte: dê atenção para a sua vida, cuide da sua vida, proteja a sua vida, não seja descuidado, tenha muita atenção para com a sua vida. Paulo está incentivando Timóteo a fazer isso. Você precisa cuidar de você, você precisa dar atenção para você, você precisa olhar para você. Você tem um trabalho de olhar para a igreja, você tem um trabalho de ensinar, de cumprir com a sua vocação e com a sua demanda. Mas se você, Timóteo, não cuidar de você, você vai se perder e você vai deixar de fazer aquilo que você precisa com qualidade. Porque as pessoas que estão envolvidas nos seus relacionamentos e trabalho dependem que você cuide bem de você. Porque se você não cuidar bem de você, você não conseguirá cuidar bem delas. Se você não pastorear você não pastoreará bem elas. Então, Timóteo, não despreze esse ensinamento, cuide de você. E o mesmo verbo é usado por Paulo, o mesmo Paulo que falou para Timóteo, lá no livro de Atos, capítulo 20, quando ele está na igreja de Éfeso, ele vai deixar aquela igreja naquele momento, e ele está passando informações importantes para aqueles presbíteros, líderes daquela igreja, e entre esses ensinamentos, Paulo diz o seguinte: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Se vocês querem pastorear a igreja de Jesus, se vocês querem pastorear o rebanho de vocês têm que se cuidar. Se você quer ser um bom funcionário, se você quer trabalhar bem, se você quer cuidar bem da sua casa, quer cuidar bem do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus amigos, do seu trabalho, se você quer progredir, crescer, desenvolver, você precisa cuidar de você. Não negligencie a sua saúde, não negligencie o seu descanso, não negligencie a sua vida, a sua espiritualidade. Se você não cuida de você, você não consegue exercer a sua vocação, o chamado que Deus te deu do mundo com qualidade, excelência, com crescimento e com progresso. Você precisa de energia, você precisa se reabastecer, você precisa de vitalidade. Vamos voltar para o diagrama que eu fiz aqui no início para falar a respeito de áreas fundamentais das nossas vidas, mas áreas essas que são importantes, fundamentais, mas que drenam nossa força, que é o trabalho, demandas pessoais, demandas nos nossos relacionamentos, e aqui nós temos isso expresso nesse triângulo. Mas o que sustenta um triângulo são os seus ângulos. E se você não cuidar dos seus ângulos,
Eu coloquei 3 aqui que eu considero os principais, pelo menos eu tenho considerado esses 3 ângulos basilares e fundamentais para a minha vida. Eu preciso me atentar para essas 3 bases de sustentação, para eu ficar bem, para eu ter saúde, vitalidade, para eu cuidar de mim, para que eu consiga cuidar da igreja, do meu trabalho, da minha família, dos meus filhos, da minha vida. E essas 3 áreas que eu considerei foram as seguintes: devoção. Eu preciso cuidar da minha espiritualidade. Ler a Bíblia para preparar uma aula, ler a Bíblia para eu preparar um sermão, ler a Bíblia para eu aconselhar. Isso não é, na sua totalidade, cuidar da minha espiritualidade. Eu preciso ter um tempo reservado com o Senhor. Eu preciso orar, eu preciso me derramar diante dEle, eu preciso chorar diante do Senhor. Sabe, eu preciso refletir, ruminar, mastigar a Escritura e permitir que o Senhor fale comigo no meu coração, me alimente, me restaure, me abençoe, me alegre. Eu preciso disso, de entrar no meu quarto, fechar a porta, dobrar os joelhos e falar com o Senhor. Eu preciso cuidar da minha espiritualidade. Você precisa cuidar da sua espiritualidade. Não deixe a sua espiritualidade apenas para o grupo pequeno que você participa ou para o tempo de culto que você participa. A sua vida é um culto ao Senhor e você precisa investir no seu tempo de qualidade com Deus. Como anda o seu tempo de oração? Como anda o seu tempo de reflexão na palavra, de devoção, de meditação? Você tem ouvido a voz do Senhor? Você tem sido fortalecido por Ele? Você tem sido aconchegado, restaurado, animado? Se você quer cuidar da sua vida, você precisa cuidar da sua devoção e da sua espiritualidade. Essa precisa ser uma base do seu triângulo, essa precisa ser uma base de sustentação da sua vida. E mais, suas emoções, o seu intelecto. O que você faz? Eu preciso fazer algumas coisas para eu distrair minha mente. Sabe, algum hobby, alguma coisa que eu gosto de fazer para descansar a mente, para descansar o corpo, para, distrair. Seja assistir um filme com a família, com os filhos, com a esposa. Seja quando tudo isso estiver bem, se a gente puder sair de casa com tranquilidade, passear num parque, fazer um passeio, fazer uma viagem, algum hobby que você tenha, você precisa fazer isso. Seja leitura, tem gente que descansa a cabeça lendo, sabe? Eu preciso ter 20 minutos, 30 minutos do meu dia lendo alguma coisa à parte de teologia. Eu leio ficção, leio outras coisas para me descansar. Isso é importante. Você precisa descobrir coisas para você fazer, para você cuidar de você, da sua mente, do seu intelecto, das suas emoções. Você precisa ter esse tempo para você. Isso é tão espiritual quanto você orar, você ler a Bíblia, você buscar ao Senhor. Cuidar da sua mente, cuidar do seu coração, do seu intelecto, distrair, é tão importante, é tão espiritual quanto. E você precisa também cuidar do seu físico. Você precisa cuidar melhor da sua alimentação. Nós precisamos cuidar melhor do nosso corpo. Fazer atividade física é muito importante. Fazer uma corrida, alguma ginástica em casa. Eu sei que nós estamos em período de pandemia e as academias estão fechadas, os parques estão fechados, mas em casa nós temos muitos recursos que é possível exercitar. Cuide de você, cuide da sua saúde, cuide do seu corpo, com atividade física, com alimentação mais equilibrada, melhor. O sono é algo tão importante e tão desprezado por muitos. Você precisa descobrir a importância do sono no descanso. O pastor James Smith diz
que o inimigo número 1 da formação espiritual cristã hoje é a exaustão, porque não conseguimos descansar. E olha o que esse mesmo pastor fala: o cansaço atrapalha a formação do caráter de Cristo em nós. A exaustão nos distancia do tipo de pessoa que Deus deseja formar em nós. Trabalhar sem esse ritmo natural impresso na criação por Deus causa esgotamento. Negligenciamos uma das atividades mais fundamentais da vida humana, que é o sono. Lembre-se que o seu dia, ele não começa no momento que você acorda, mas o seu dia começa no momento que você dorme, que você deita. Porque se você deita tarde demais, descansa pouco, o seu dia vai ser um arraso. Seu dia vai ser péssimo, porque você não vai conseguir concentrar, trabalhar, você não vai ter energia. Agora, se você tenta cuidar do seu sono e tenta dormir mais cedo, melhor, isso é o que vai abençoar o seu dia. Então, o seu dia começa quando você decide ir dormir, ir descansar, que vai implicar nas atividades que você vai fazer ao longo do seu dia. Então, cuide de você. A vida demanda energia. Nós queremos progredir, nós queremos crescer. Isso vai dar trabalho, isso demanda disciplina, mas isso vai sugar as nossas forças. E por isso nós precisamos descansar. Descansar para a gente desfrutar mais da vida, do crescimento, do progresso, das bênçãos de Deus. Você precisa cuidar de você. O que você precisa priorizar então nesse momento? Sua espiritualidade, sua vida com Deus, seu descanso físico, sua alimentação. Você precisa pôr na sua agenda um período de atividade física na sua semana, o seu sono, sua distração, seu divertimento. Você precisa abrir brechas na sua agenda para isso, porque o seu corpo não pertence a você. O seu corpo pertence a Deus, ao Senhor. Nós somos templo do Espírito Santo. Então, quando nós fazemos isso, por isso que eu digo que é um exercício de espiritualidade, nós não estamos apenas cuidando de nós, mas nós estamos honrando a Deus, honrando a Jesus, com o cuidado para qual nós temos com o nosso corpo. Então, priorize isso na sua vida. E saiba, que é um texto que eu gosto muito. Mateus diz o seguinte: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós podemos encontrar descanso, nós podemos cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa mente, sabe? Cuidar da nossa alma, porque Jesus entregou a sua vida e o seu corpo por nós. Jesus não apenas provou de uma exaustão física, emocional, quando ele estava no Getsemane, sozinho ele orou, lamentou ao Senhor, sofreu porque ele sabia que os nossos pecados iriam cair todos sobre ele na cruz do Calvário. Jesus não apenas provou de uma exaustão física, como entregou a sua própria vida por amor a mim, por amor a você. E essa é a mensagem poderosa do Evangelho, porque em Jesus nós podemos encontrar descanso, porque em Jesus nós podemos provar de restauração para a nossa alma, para o nosso coração, descanso para a nossa vida. Ele é quem pode nos fornecer esse descanso eterno, Ele é quem nos pode trazer saciedade, contentamento, alegria, vida, paz e leveza. Se nós precisamos de leveza, se você precisa de leveza, você precisa buscar isso no Senhor. E Ele pode te dar essa leveza. E esse mesmo Senhor prometeu que o nosso corpo, por isso a importância do corpo. O corpo para o cristianismo é algo importante, porque Jesus morreu não apenas pela sua alma, mas pelo seu corpo. E Ele prometeu que um dia Ele vai restaurar o seu corpo de maneira gloriosa.
Paulo diz em Filipenses o seguinte, que a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Jesus crucificou o seu corpo para que tivéssemos um corpo restaurado. E quando nós cuidamos do nosso corpo aqui, e nós provamos de vitalidade, de descanso, de ânimo, de energia sendo restaurada, do tanque sendo abastecido, nós estamos provando um pouquinho só do que será um corpo restaurado, glorificado, descansado, glorificado na eternidade. Então, busque o crescimento, sim. Trabalhe, dedique na sua casa, na sua família, na sua vida pessoal, sabe, nos seus estudos. Busque ser uma versão cada dia melhor de você mesmo. Não se contente com a mesmice, não se contente com uma vida estagnada e parada. Busque crescimento e progresso para a glória de Deus, para que Deus veja progresso e vida através de você, para que pessoas vejam progresso através de você e glorifiquem o nome de Deus. Mas saiba que isso vai sim drenar a sua energia, a sua vida, e por isso você precisa cuidar de você. Atente para a sua própria vida. Encontre descanso no Senhor e tenha disciplina, intencionalidade, se programe, descubra meios, métodos, horários para que você cuide de você nas mais variadas facetas da vida que você precisa. Então, para a gente encerrar, as suas escolhas de hoje determinarão quem você será amanhã. Não se esqueça disso. Identifique 3 áreas na sua vida das quais você tem sido drenado ou drenada. E estabeleça 3 atitudes práticas que você desenvolverá para ser restabelecido. E compartilhe essa lista com seu cônjuge, com seu amigo, com seu vizinho, com seu filho, com seu pai. Compartilhe. A gente pode crescer junto compartilhando isso. E saiba, e lembre-se que Jesus morreu para que nós tivéssemos descanso. Descanso hoje, descanso na eternidade, e que nós seremos um dia glorificados com Ele. Que o Senhor te renove, que o Senhor fortaleça a sua vida e que você busque cuidar da sua vida, da sua saúde, da sua espiritualidade, do seu coração. Quero orar por você. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor, essa sociedade, ela nos esgota. Nós vivemos num mundo de produtividade. Nós vivemos num mundo no qual é muito difícil a gente parar, a gente descansar, a gente conseguir desligar dos nossos compromissos. Mas como isso é importante. Às vezes nós estamos muito cansados, sobrecarregados, à beira da exaustão, porque nós não conseguimos descansar, porque nós não conseguimos priorizar o cuidado para com o nosso corpo, o cuidado para com a nossa saúde. Nós esquecemos que somos humanos, não máquinas, e não dedicamos o tempo e a atenção devida para a gente. E Senhor, nós queremos sim crescer, nós queremos progredir, nós queremos trabalhar, nós queremos ver saúde no nosso relacionamento, na nossa profissão, na nossa vida pessoal, mas nós precisamos descansar, nós precisamos cuidar de nós. Então, Pai, que o Senhor fale com meu irmão e irmã que está ouvindo nessa manhã, que o Senhor dê a ele consciência disso, que o Senhor ajude-os, Pai, a encontrar espaço e a identificar aquilo que tem drenado as suas vidas, e identificar também situações e atitudes que precisam ser tomadas hoje, para que sejamos restabelecidos, reabastecidos, para a glória do Teu nome. Muito obrigado, porque o Senhor morreu na cruz, e por isso nós encontramos descanso no Senhor. Por isso nós temos a certeza de que um dia o nosso corpo será completamente glorificado e restaurado em Cristo Jesus. E essa é a nossa esperança, de saber
disso. Louvado seja o teu nome. Nos abençoe e nos guarde. E agora, meu irmão e minha irmã, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as eternas consolações e capacitação do Espírito seja sobre nós hoje e até o glorioso dia que nós viveremos com os nossos corpos restaurados e glorificados na presença do Senhor. Amém e amém. Um ótimo domingo, uma ótima semana e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Bom dia, irmãos. Após esse tempo precioso de culto, de liturgia, de tempo de exposição da palavra, nós gostaríamos de pedir que você não desligue o seu aparelho para alguns rápidos avisos que nós gostaríamos de passar para você. Se você tem sido um ouvinte fiel, mas não faz parte da nossa igreja, a gente vai apresentar um pouco mais daquilo que a nossa igreja tem feito no período de quarentena. Então, nós temos realizado os nossos cultos online, todo domingo às 9 horas da manhã. Os pastores têm feito atendimento pastoral online. Nós temos o trabalho com as crianças às 15 horas, escola dominical, grupos pequenos e diaconia. E a gente vai entrar com alguns detalhes sobre cada uma dessas atividades. O pastor Daniel sempre tem dito para a gente, é um prazer muito grande poder tê-lo ou tê-la conosco, e nós teríamos toda a alegria e todo o desejo de poder acompanhá-lo mais de perto. Entre em contato com a gente. Telefone pessoal meu, pastor Jonatas, e do pastor Daniel, para atendimento pastoral. Também tem o telefone da secretaria da igreja. Você pode ligar para o Wagner, que é o nosso secretário, para agendar um atendimento pastoral. Temos os grupos pequenos. Na terça-feira, às 20 horas, o estudo do livro de Daniel, e às 19h30, o estudo do livro de Jeremias. Na quarta-feira, nós temos o estudo do livro de Hebreus, e na sexta-feira a gente tem trabalhado com artigos avulsos. Agora a gente está com um artigo do TGC Brasil, trabalhando alguns princípios atuais e com fundamentos bíblicos. A nossa escola bíblica dominical às 11 horas, na nossa sala do Google Meet. Se você quer assistir, mande uma mensagem para a gente, um zap, um telefonema, e nós passamos o endereço para você participar da aula. Às 15 horas, nós temos mais uma aventura da Turma do Barão, hoje com o tema dos eleitos. Essa turma tem sido muito joia, tem ensinado muitos conceitos bíblicos e teológicos para a nossa criançada. Pais, divulguem, estejam presentes, participando dessas histórias com seus filhos. A nossa junta diaconal tem trabalhado de maneira muito efetiva, levando cestas básicas, roupas, às vezes comprando medicamentos, comprando alimentos específicos para os enfermos, tem ajudado naqueles que querem contribuir com o dízimo, mas não podem ir até o banco, fazendo contato. Eles vão até sua casa, retiram o dinheiro, faz o depósito e mandam o comprovante de depósito para você. Da mesma forma, com alimentos para cestas básicas ou para roupas, que você quer abençoar a vida daqueles que não têm como se proteger do frio. Especificamente, nós temos a campanha do agasalho. Essa campanha tem como objetivo recolher e entregar aos necessitados agasalhos e cobertores. Nós já entregamos
eu creio que quase 30 cobertores que nós ganhamos, que compramos através da própria campanha. Outras pessoas entregaram para que nós pudéssemos doar. Então, se você deseja entregar em roupa, entre em contato com a secretaria da igreja, o telefone aí, agende um horário entregue. Se você quer contribuir, a gente tem pedido a contribuição de R$ 30 para compra de cobertor, de um cobertor, para entregar às pessoas que certamente no período de frio passarão necessidade. Primeiros passos é a classe para aqueles que estão querendo aprender um pouco mais dos princípios básicos da vida cristã. Amanhã a gente tem mais uma aula com o pastor Daniel, às 19 horas. Aqui tem o link, você pode depois dar uma congelada na tela ou anotar o link para poder participar da aula com a gente amanhã às 19 horas. Que Deus abençoe, que você tenha uma boa semana, só talvez enfatizando que a gente ainda não tem os cultos presenciais, o conselho decidiu esperar verificar a segurança num processo de retorno, então a gente continua com os cultos online e assim que for possível, estaremos juntos no nosso culto presencial. Uma boa semana, Deus abençoe a todos. Eu busco tempo para tantas coisas, são tantos planos para pouco tempo, e em meio a tudo que exige tempo, eu já não tenho tempo para falar com Deus. Eu me disponho para o trabalho e sem notar eu perco o horário. Só resta tempo para fechar a porta para tudo que na realidade importa. Não tenho tempo para descansar, rever amigos e conversar. Já não consigo me assentar à mesa e alimentar o que a alma almeja. E quando eu quero viver o tempo, cuidado, tal fumaça some no momento. E antes que tudo perdido esteja, e antes que tarde demais eu perceba que ganhei o mundo, perdendo a alma. Tentei de tudo, me vi sem calma, busquei tão longe, quando tão teria tudo do jeito certo. Vencer o Senhor deste mundo, vencer o Senhor da minha vida em todo tempo. De que vale ao homem, a qualquer homem, ganhar o mundo inteiro e por inteiro se perder? Ganhei o mundo, tentei de tudo, vivi sem calma, busquei tão longe,
filho pródigo, quanto tão perto, perto do Pai, teria tudo do jeito certo. Vencer o Senhor deste mundo, vencer o Senhor da minha vida em todo o tempo.